Saudações, inscritos do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é emissário Cristiano. Chegamos a um tema bastante polêmico, né? Tanto é que quem apoia esse tipo de assunto são a parte dos homossexuais, né? Que tentam sustentar no livro Bíblia as suas práticas imorais. Também os ateus, que gostam também de pegar textos isolados para fazer chacota com os crentes, né? Tanto o homossexual como o ateu, ambos pegam textos isolados para sustentar que Jonatas e Davi queimavam realmente. E para sabermos se Jonatas e Davi queimavam o anel ou não, nós vamos contar com a participação de uma Bíblia de estudo e dos tais textos, né, que sustentam essa tal teoria, né? E para poder passar na peneira, nós vamos pegar o Tanar, né, e vamos ver lá o que diz lá, né? Para acabar de vez com essas picuinhas de homossexual aí e de ateus, né, que querem tirar chacota com os crentes aí, afirmando que Davi e Jonatas queimavam o anel, né? E se você quer vir descobrir comigo se Jonatas e Davi queimavam ou não o anel, se inscreva no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e solta a vinhetinha. Bem, galerinha do YouTube, antes da gente analisar os textos, né, a gente vai colocar esta reportagem que eu puxei aí na internet para vocês terem uma noção de como que é um ativista gay, tá? Como é que ele vai sustentar a sua prática usando a própria ferramenta dos cristãos, o livro Bíblia Cristão Romano, para justificar o seu prazer anal-retal, por assim dizer. E logo após a gente começa a pegar essas passagens isoladas da Bíblia e começamos a analisar uma por uma até chegarmos ao Tanar, né, lá do hebraico, etc. E você vai notar aqui que nesta reportagem a mentalidade de um ativista gay, que geralmente esse tipo de pensamento são de filhos e filhas de pastores evangélicos. Por isso que eles citam passagens isoladas da Bíblia. É sempre isolado, sempre isolado. Ou pessoas que são do meio evangélico LGBT, ou então no caso daquela igreja da pastora Lana Holder, né? Ele sempre pega lá um textinho isolado para justificar as suas teorias e práticas, né? E se você que estiver assistindo comigo aqui esse vídeo aqui, se você não tiver a malandragem, as manhas do conhecimento apologético, você passa vergonha com esse povo. O povo, os ativistas gays principalmente, eles vão te dar um pau de Bíblia. Você vai passar vergonha. Então conheça para depois combater. Não combater pessoas, mas sim ideias. Correto? Principalmente também alguns ateus, porque eu também fui ateu e fiz a mesma coisa. O que nós fazíamos no passado? Para satirizar a fé cristã, vamos esculhambar. Mas satirizando com uma pitada de humor, se é que você me entende, né? Vamos pegar lá algumas passagens isoladas e dizer aquilo que a Bíblia não diz. Mas supondo que ela diga. Para deixar os crentes nego de raiva. Para mostrar para os crentes que nós ateus temos mais conhecimento do que eles, do que Bíblia. Então nessa guerra de opiniões, nesta guerra de ideias,
eu, emissário cristiano, vou fazer justiça pessoal e colocar as rodas do trem nos seus devidos trilhos, nos seus devidos lugares. Correto? Vai rolar um videozinho de um ativista gay aí. É filho de pastor. Correto? Aí falar que ele conhece Bíblia, conhece nada, porque ele só vai utilizar de texto isolado. É como diz aquela velha frase cristã, né? Texto fora de contexto gera pretexto, que gera heresia. Correto? Então vamos começar aqui a fazer uma breve leitura e logo bem depois a gente começa a fazer uma investigação perspicaz nestes textos isolados que os gays ativistas, que os ateus, né, se baseiam, né, para essas práticas homossexuais aí de Davi, Jonas e Davi. Então começa aí. A história homossexual da Bíblia que os fanáticos religiosos tentam esconder. Aliás, antes de continuar a leitura, eu vou dizer que eu não tenho nada contra homossexual, nada contra gay. Eu só tenho quem não assume. Correto? Tem muito marmanjão aí, sabe, que de dia é machão, né? Mas de noite veste a calcinha da mulher. É uma bicha louca. A verdade é essa. Chega de noite e coloca o salto alto e vira purpurina. Tem, gente. Muito jeito, muito homem com jeito de homem, barbudo, mas é um tremendo cuecão de couro. Eu tenho contra vocês. Não tenho quem já assumiu. Eu tenho quem contra não assumiu. Então, meu, assuma logo, meu. Vamos lá. Ai, vamos lá. Os evangélicos fundamentalistas que estão por trás de todas as batalhas pelo obscurantismo no Brasil usam a Bíblia ao seu bel prazer. Há uma história emblemática que eles preferem ignorar, tentam esconder ou fingem desconhecer. Os evangélicos fundamentalistas que estão por trás, de todas as batalhas pelo obscurantismo no Brasil usam a Bíblia ao seu prazer. A justificativa para a, entre aspas, cura gay, por exemplo, é baseada no versículo como este do Levítico. Lá, versículo. Olha que o ativista gay se apoia em versículos. Se um homem se deitar com outro homem como se deita com a mulher, ambos praticam ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Eles estão usando o quê? Bíblia cristã romana, né, gente? Vamos lá. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, outro favorito da turma, ensina o seguinte: não errais, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os malacói, nem os arsenocoitai herdarão o reino de Deus. O livro dos Felicianos e Malafaias traduzem essa palavra grega como efeminados e homossexuais. Traduções mais recentes e criteriosas preferem pervertores, pervertidos ou imorais. Paulo, que se chamava Saulo, era um devasso. Pera lá. Antes de se converter a cristão, fazia uma referência à licenciosidade do Império Romano sob Nero, o qual, segundo a tradição, o decapitou. Mas a história que os crentes preferem ignorar é de que Davi e Jonatas presentes em 1 e 2 Samuel. No caso de Paulo, olha, eu, emissário cristão, não posso dizer o seguinte: Paulo era uma bichona. Deve ter alguns vídeos aí no meu canal falando sobre o assunto aí. Falando tal do espinho da carne de Paulo, mas Paulo não fala sobre esse espinho da carne. Eu fazia o que era proibido, mas o que era bom eu não praticava. Enfim, a luta entre a carne e o espírito. Mas se você for lá no livro de Levítico, você vai observar as práticas imorais
as repugnantes, as abomináveis, que Paulo provavelmente praticava alguma delas ali. Aquela historinha que ele esqueceu a capa na casa de Carpo, né? Quer dizer, foi dormir na casa dos outros. Aquela historinha que ele disse que a circuncisão no prepúcio do pênis é falsa, que a verdadeira circuncisão é no coração, mas depois ele volta atrás e circuncida Tito e Timóteo. Olha, não fala mais nada, deixa pra lá. Abafa o caso. Jonatas era filho do rei Saul de Israel e o seu sucessor natural, mas fez uma aliança com Davi, que acabou sendo escolhido para o trono, o que Jonatas aceitou de coração. Entre aspas, o que tu desejares, eu te farei, declara. Jonatas o amava como a sua própria alma, diz a Bíblia. Numa cena, ele tira a roupa e se deita com o amado. Beijaram-se um ao outro. Essa passagem aí, segundo o Tanar, não é o que está escrito aqui. Isso aí, gente, é Bíblia cristã romana. Tá lá, tirar a roupa no Tanar. Não tá tirar a roupa não, viu, gente? Isso eu vou mostrar para vocês mais pra frente. E belíssimo como, aliás, toda a saga de Davi, um homem cheio de contradições, capaz, por exemplo, de mandar um general para a fronte para poder ficar com a mulher dele, Betsabá. No sonho da quadrilha crente, as páginas como o amor de Davi e Jonatas seriam queimadas juntamente com os gays. Jesus pregou: e conhecereis a verdade vos libertará. A eles não interessam nem a verdade e nem a libertação, muito menos a de si mesmo. 1 Samuel capítulo 18, verso 1 ao 4. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. 1 Samuel capítulo 20, verso 3. Então Davi tornou a jurar e disse-lhe: teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos. Por isso disse: não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe. Mas, na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma, eu te farei. 1 Samuel capítulo 20, verso 4. E, indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e chorando juntos, mas Davi chorou muito mais. 2 Samuel capítulo 1, verso 25 ao 26. Como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas nos seus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me eras o teu amor do que o amor das mulheres. E aí na sequência aí temos um outro fator aí, um vídeo gravado por um jovem homossexual que se identifica como ex-evangélico, é aquele que tem o pai pastor, né? Que eu falei que grande parte dos homossexuais cristãos, ou que foram cristãos, são filhos e filhas de pastores. No caso, isso aqui é um ex-evangélico, filho de uma ex-pastora, afirmando que a Bíblia Sagrada narra um romance gay entre Davi e Jonatas. Pois justamente ele vai pegar só texto isolado. Eu já vou mostrar o vídeo para vocês. O autor do vídeo, chamado Daniel Ricardo, diz que as escrituras sagradas são usadas pelas pessoas para condenar a prática homossexual, mas que isso seria um erro, pois em sua interpretação, Davi e o filho de Saul eram amantes.
Lendo versículos fora do contexto dos livros de 1º e 2º Samuel, Ricardo opina que a amizade entre ambos envolvia sexo e que, por isso, a homossexualidade não é proibida pela Bíblia Sagrada. Agora, se vocês distorcem isso para falar que eu, sem que eu sou, é errado, o problema é de vocês, não meu. Vamos ler a Bíblia, convida! Considerando-se um profundo conhecedor das Escrituras, por supostamente ter sido membro de uma igreja evangélica não especificada, por anos seguidos, Ricardo afirma que sua mãe realizava cultos em casa. Ele também não explica os motivos do seu afastamento. No texto original, aqui já é uma defesa de um pastor, no caso, né? Em hebraico, o termo usado por Davi é traduzido como amor, tem um significado abrangente, mas destituído de conotação sexual. A palavra ahavá, usada por Davi, significa muito mais do que amor sexual. Também é usada no sentido paternal, com Isaac que gostava de Esaú, em Gênesis capítulo 25, verso 28. No sentido de amizade, Saul afeiçoou-se Davi, em 1 Samuel 16, 21. No sentido de amor a Deus, amarás o Senhor teu Deus, em Deuteronômio capítulo 6, 5. E no sentido de amor ao próximo, amarás o próximo como a ti mesmo, em Levítico 19, 18. Ademais, ao contrário do que defendem alguns, as Escrituras nos mostram que Davi e Jonatas vivenciaram uma amizade genuína, pura e santa. Do ponto de vista da Bíblia, a amizade entre os dois homens, além de viável, é extremamente louvável. E agora eu vou sortar o vídeo aí do suposto tal Ricardo homossexual, né? Cadê aqui o nome do cabra aqui, rapaz? Achei, ó, Daniel Ricardo. Acompanhe o vídeo, depois a gente vai começar a analisar esses textos tudinho aí que ele apoiou. E vamos analisar os textos que foram apoiados no começo, no meio e no fim. Vamos analisar o contexto, todos os textos referentes e os textos utilizados esses grupinhos fanáticos de gays, né, que se apoiam na Bíblia para praticarem sexo no seu órgão excretor, assim, né? Acompanhe aí. Olá pessoas, Daniel Ricardo aqui. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre religião, e toda vez que um gay abre a boca para falar de religião, começa a choradeira. Inclusive me mandaram ler a Bíblia. Assim, minha mãe foi pastora evangélica, eu morei 10 anos dentro de uma igreja, os cultos eram na minha casa, então você me pedir para ler a Bíblia é um pouquinho redundante, mas como eu não sou uma pessoa arrogante, trouxe aqui, ó, vou ler a Bíblia para vocês. Samuel 18, versículo 1. Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. 1 Samuel 19, 1. Falou, pois, Saul a Jonatas seu filho e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. 1 Samuel 20, 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e ele lhe disse, filho da perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido a filha de Jessé, Davi, para vergonha tua e vergonha de tua mãe? 1 Samuel 20, 41. Segura essa marimba. Beijaram-se um ao outro e choraram ambos, mas Davi chorou muito mais. 2 Samuel 1, versículo 2, para acabar. Angustiado estou por ti, Jonatas. Muito querido me eras. Maravilhoso me era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Agora, se vocês distorcem isso para falar que eu sei quem eu sou, é errado, o problema é de vocês, não meu. Boa noite e vamos ler a Bíblia. Bem, estes são os textos utilizados pelos tais teólogos gays, né, para justificar as suas práticas, por assim dizer, sexuais e morais, né? E nota-se que esses textos são geralmente textos isolados, né? Nota-se claramente isso, né? Olha, 19, 5 ou 8 ainda vai, né? Mas tem aquela passagem lá de Sodoma e Gomorra, né? Então a gente vai comentar tudo isso aí. Aí vamos até isso aqui e tal. Tem, ó,
Agora, esses textos aqui, eu vou ler para vocês, que vai dar o tiro no próprio pé deles mesmos, entendeu? Tem que ser honesto, tem que colocar os dois lados da moeda, né? E por incrível que pareça, eu não vou usar Tanar, entendeu? A Bíblia judaica. Não, eu vou usar a Bíblia protestante. Vou usar lá o Antigo Testamento protestante, que é no caso que eles utilizam também, né? Para provar que fulano e beltrano foi gay, né? O ciclano e beltrano foi gay, as duas lá foi lésbica, né? E por aí vai, né? A tentativa malabarística, né, dos homossexuais, a desonestidade intelectual, as gambiarras, as churumelas que eles tentam inventar para justificar. E também vai ser um estímulo para você mesmo, para você conhecer direito o seu próprio livro, para não cair nessas arapucas aí, nessas armadilhas das ideias aí. Vamos lá? Então, o primeiro texto seria, no caso, Gênesis capítulo 19, verso 5 ao 8, né? No caso, versículo 5, onde, de acordo com a Bíblia protestante, Antigo Testamento, né? Não é Torá, mas diz o seguinte: chamaram Ló e lhes ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles, né? Eu deixei em destaque esta última frase, né? Porque é justamente neste pedacinho do todo, né? Disso aqui que eles vão se basear na teoria deles. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: por favor, meus amigos, não cometais esta perversidade. Ouvi, tenho 2 filhas que ainda estão virgens. Eu vou-las trarei, fazei-lhes o que bem vos parecer. A estes homens nada façais, porque se encontram sob proteção do meu teto. É impressionante, né? Nem vou falar porque que Ló preferiu dar as filhas dele virgem para os tarados do que proteger os anjos, né? Nem vou comentar esse assunto aí, mas vamos pegar aqui e focalizar aqui no caso, né? O movimento homossexual em defesa, olha só o pensamento desses caras, mano. O movimento em defesa dos homossexuais, que são os gays, afirmam que quando os homens daquelas cidades pediram a Ló para conhecer os visitantes, no caso os 2 anjos, né, com aparência humana, não pretendiam manter relações sexuais com eles. Dizem que maliciosamente o verbo conhecer foi interpretado como um sinônimo de ato sexual. Afirmam ainda que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a inhospitalidade e não a homossexualidade, e baseiam este pensamento no costume cananeu que garantia a proteção a quem fosse recebido sobre um teto. Notaram a diferença? Olha o malabarismo, olha a gambiarra, né? A falácia, por assim dizer. Então, eles querem enfiar a todo custo que o pecado ali no caso foi a inhospitalidade, né? E não a homossexualidade. Muita coisa é alegada em favor disso a partir da frase de Ló: não façais a estes varões, porque isto vieram à sombra do meu telhado, no caso, no versículo 8, né? Bem nítido, né? Por isso ele teria oferecido suas filhas para que pudessem satisfazer a multidão zangada e desta forma proteger a vida dos visitantes que estavam sobre o seu teto, né? A solicitação dos habitantes da cidade para conhecê-los seriam simplesmente um meio de obterem alguma informação sobre aqueles estranhos, no caso, no verso 7. Já que a palavra hebraica conhecer, entre aspas,
Iádia, né? Iádia, geralmente não teria conotação sexual, né? No caso, Salmo 139, verso 1. Inclusive, para vocês terem uma ideia da bagunça que o ser humano faz com a Bíblia, com a desonestidade, também existe o movimento Nova Era, que tem o pensamento parecido, igual praticamente ao movimento gay, sobre este texto de Gênesis capítulo 19 no caso, né? Os adeptos utilizam o mesmo raciocínio empregado pelos grupos gays, como por exemplo Matthew Fox. Acreditam que a homossexualidade é tão aceitável ao Cristo cósmico quanto a heterossexualidade. Tá vendo? Se você não tiver a malandragem de responder essa turma, cara, você vai aceitar. Vai ser louvável o raciocínio desses tarados da vida aí. Aí a pergunta que não quer calar: como é que você vai responder uma turma dessa? No caso de Gênesis 19, aí existe uma técnica infalível. A própria Bíblia responde à própria Bíblia, né? Aí o emissário cristão vai usar o próprio Novo Testamento contra os próprios gays, né? Gente, o próprio Novo Testamento contra os próprios gays e contra o próprio movimento Nova Era, que se baseia em Gênesis capítulo 19. Aí você vai saber se a opinião deles, o raciocínio deles, que no caso eles falam lá que o pecado de Sodoma e Gomorra, ali no caso, era o quê? A inhospitalidade e não a homossexualidade. Será que é isso mesmo? Vamos observar aqui no texto. Aí nesse caso você pega Judas capítulo 1, né? É um capítulo só, pega o verso 7, né? Vamos subir aqui um pouquinho. Olha só. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Então, os pecados de Sodoma e Gomorra não foram o pensamento homossexual, o pensamento gay de inhospitalidade. Não, foi de depravação sexual. Não era apenas homem com homem, era com animais, com a mulher do outro, né? É uma suruba, uma bestialidade, né? Coisas abomináveis, né? Então você percebe que o próprio texto responde o próprio texto, né? E o verbo que aparece em referência no estudo lá no Gênesis 19, o iada, né? A palavra iada, que tem vários significados. Segundo os especialistas, ela aparece mais de 900 vezes no Antigo Testamento. E no caso de Gênesis 19, tem conotação sexual, porque a resposta de Ló, oferecendo suas duas filhas virgens, aponta nessa edição, lá no verso 8, né? E no caso aqui, Judas capítulo, verso 7, confirma que a sua intenção era realmente a violação homossexual. Os textos de 2 Pedro, capítulo 2, verso 7 ao 10 e 1 Timóteo do 1, verso 8, listam diversas violações da lei e colocam os sodomitas lado a lado com os parricidas, matricidas e roubadores de homens na mesma lista. Vamos conferir? Tá aí, ó, 2 Pedro, capítulo 2, versos 7 ao 10. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Então, olha só, procedimento corrupto e libertino, de libertinagem,
Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras níquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda autoridade constituída, atrevidos e arrogantes. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais, tá vendo? Tapa na cara dos gays, que gostam de usar texto isolado e tentar manipular um negócio que não está escrito. Falando que o pecado de Shaddama lá do Ló é que eles não hospedaram, né? No caso é inhospitalidade, não é homossexualidade. Tá aí, ó, um tapa na cara de vocês, né? Vamos pegar agora 1 Timóteo, capítulo 1, 8 ou 10. Tá aí, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8 ao 10. Vamos ler aí. A lei e os seus reais objetivos. Sabemos, todavia, que a lei é boa se alguém a usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática das imoralidades sexuais e os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Perceberam aí? Lista diversas violações da lei colocam os sodomitas na mesma categoria que os parricidas, matricidas e roubadores de homens. Chupa essa, gays, teólogos e movimento Nova Era, né? Que gostam de fazer malabarismo, que dizem uma coisa que o texto não diz, faz uma gambiarra teológica. Vamos para o próximo texto aí. Esse próximo texto, Levítico, capítulo 18, 22 ao 24. Não te deitarás como homem como se deita com a mulher. Isto é abominável. Não te deitarás com animal algum, tornar-te-ias impuro. A mulher não se entregará a um animal para se juntar com ele, isto é igualmente uma impureza. Não vos torneis impuros com nenhuma dessas práticas. Foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso diante de vós. Quer dizer, o povo lá curtia essas paradas, essas tipo zoofilia, né? Sexo com animal, enfim, homem com homem, mulher com mulher, né? Bater velcro, né? Enfim, bate-bife, macho com macho, mijador com mijador, né? O povo curtia essas paradas todas aí, né? Ei, meu Deus, cadê até o texto aqui que eu perdi aqui? Vamos lá, que isso tem uma coisa abominável que os homossexuais alertam contra esse texto, né? Declaram que a proibição contra esta prática é restritivamente direcionada ao contexto legislativo do Antigo Testamento e não estando em vigor nos dias atuais. Para um cara falar um negócio desse, né, ele deve ser um teólogo, estudou teologia, fez parte da igreja, com todo esse aparato, né, linguístico da teologia cristã. Novamente se aplica, por exemplo, que a palavra de Deus demonstra que a proibição da prática homossexual não era meramente um preceito do Antigo Testamento. Antes é condenada também no Novo, né? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, lá de Gênesis 19, herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10. Né? E temos aí
Romanos 1, 26 ao 27, né? Podemos até colocar aqui, vamos lá? O texto já começa: a ira de Deus contra os sem fé, entre aspas, né? Mas vamos pelo 26 e 27, né? Vamos lá. E por esta razão Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os mens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros, macho com macho, mijador com mijador. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e, por isso, receberam em si mesmo o castigo de sua perversão requereu. Para o próximo texto, Deuteronômio capítulo 23, 17, que diz o seguinte: nem filho de Israel haverá sodomita, homem ou mulher poderá entregar seu corpo à prostituição nos templos pagãos, né? Em outras versões existe essa palavrinha aí, haverá sodomita. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. O que os gays usam esse texto e tentam fazer suas gambiarras teológicas, né? A prática homossexual não foi condenada apenas por seu relacionamento com a idolatria. Tanto a homossexualidade quanto a idolatria são em si mesmas condenadas, quer estejam relacionadas ou não. No caso, Levítico 18, 22 e Romanos 26, 27, que já lemos anteriormente. No caso dos 10 mandamentos, encontramos distinção entre moralidade e a idolatria. Aliás, nos 10 mandamentos, encontramos distinção entre a imoralidade e a idolatria. A imoralidade é mencionada na primeira tábua da lei, no caso do Êxodo 20, versos 3 e 4. Você tem uma Bíblia aí, confira. Os pecados sexuais na segunda, no caso, Êxodo 20, 14 ao 17. Vamos conferir? Então temos aqui, ó, Êxodo capítulo 20, verso 4, referindo-se à idolatria. Não terá outros deuses, etc, né? E o 14 e 17. Vamos lá? Não adulterarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo. É nesse aí, tá vendo? Bonitinho para vocês. Mas agora vem o texto de Ruth, agora pro povo gay, público gay, sapatão, as lésbicas, né? Velcro com velcro, bate-bife, né? Aí elas vão pegar lá um texto de Ruth, capítulo 1, verso 16, que diz o seguinte: ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te. Pois onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Essa parte elas não querem, né? Só querem a parte isolada, né? Essa em destaque amarelo. Pois onde quer que você for, eu também estou indo atrás de você. A teologia gay procura identificar o relacionamento entre Ruth e Noemi como o lesbianismo. O que responder para esse público gay que sustenta que Ruth e Noemi batiam bife, batiam bisteca? É curioso ver como os apologistas gays se apegam a qualquer coisa em busca de credibilidade, como já vimos lá desde Gênesis. Inclusive na Bíblia, que em hipótese alguma apoia esse tipo de relacionamento, como é o caso de a referência do estudo, Ruth e Noemi. O homossexual age assim com qualquer personagem histórico, bíblico ou extra-bíblico. Mas o Antigo Testamento condena esta prática e deixa isso bem claro.
No caso, segundo Samuel 26, que a gente vai ver já já. Logo, a interpretação de alguns que se houve envolvimento sexual entre Ruth e sua sogra, Noemi, não é aceitável. O que havia, de fato, era uma profunda afinidade espiritual entre as duas, algo superior ao amor erótico. Entenderam a diferença? Amor erótico é uma coisa, afinidade espiritual é outra, coisa que os teólogos gays não vão saber nem entender o que é uma afinidade espiritual, o que é ser espiritual. Eles são carnais porque eles logo a cabeça dele vai para a carnalidade. Não, porque Ruth e Noemi eram duas bistecudas aqui, ó, gostava de bater bife, tá ali. Desonestidade intelectual. Toma na cara essa também. E é interessante notar que no finalzinho do texto, esse aqui, ó, o teu Deus é o meu Deus. Como é que as duas eram bate-bisteca? Poxa, mas Deus proíbe as práticas. Mesmo, vamos supor assim, se as duas fossem lésbicas realmente. Como é que uma poderia seguir um Deus? Ó, o seu Deus é meu Deus, tá? Mas Deus proíbe as nossas práticas lésbicas, de lesbianismo, de bater bife, mulher com mulher. Então, como é que vamos agradar a Deus se Deus condena essas práticas? Tem que haver mudança. Deus não aprova. Então, não tem cabimento. Não tem lógica o negócio, né? Agora, vamos pegar aquele texto lá famoso, lá do tema do vídeo, né? O tal Jonatas e Davi. Jonatas e Davi, rapaz. E aconteceu que terminava a conversa entre Saul e Davi. A alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi com profundo sentimento de respeito e fraternidade. Profundo respeito e fraternidade. Até aqui nós não temos nada de suspeita de coisas carnais, né? De um açougue sexual, né? E Jonatas amou Davi como a si mesmo. Peraí. E Jonatas amou Davi. Tá. Na cabeça de um gay, claro. Jonatas e Davi eram dois cuecões de couro. Duas bichonas, né? Mas aí, como é teologia gay, eles vão pegar só um texto isolado e uma entrelinha, né? Que no caso, essa que eu marquei em amarelo. Naquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que retornasse para a casa de seu pai. Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto torna-se seu melhor amigo. Jonatas tirou seu manto que vestia e deu a Davi. Tá vendo? Manto, roupa. Estranha essa passagem, é o verso 4, né? É isso mesmo? Deixa eu até abrir aqui. Bem, eu tenho uma Bíblia aqui do meu lado e diz o seguinte no verso 4. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si. Já essa versão aí da tela, Jonatas tirou o manto que vestia. No Tanar é outra coisa, gente. Então vai depender muito da tradução que você estiver usando, você pode tirar várias conclusões. E deu a Davi, como também as suas vestes. Olha lá. Jonatas tirou o seu manto que vestia e deu a Davi. Também lhe entregou a sua túnica militar. Aqui na Bíblia, aqui física, está aqui veste. Até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Quer dizer, o que na cabeça de um gay vai pensar? Que o Jonatas ficou peladão na frente de Davi. Porque segundo a Bíblia, olha só. Olha lá, o verso 4, na segunda linha. Vestia. Que manto que vestia. Tá vendo? Olha só. Né? Caraca, velho. E tirou o manto que vestia, tirou a sua túnica, ficou peladão, cara. Peladão.
Como é que é a cabeça do teólogo gay? Vamos ver aqui. Subir um pouquinho aqui. O desgastado argumento da chamada teologia gay declara que a amizade entre Jonatas e Davi não passava de um relacionamento homossexual. Porque ele deve ter pegado uma Bíblia, né? E lido lá. Né? Olha lá, no verso 4. Como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Quer dizer, o cara ficou peladão na frente de Davi. Houve um sexo entre os dois. Tudo na cabeça do gay é putaria. Perceberam? É tudo carnalidade. Mas eu vou pegar no finalzinho o Tanar e vou mostrar para vocês como está lá. A palavra hebraica ahavá não tem apenas um único sentido, mas vários. Para quem não sabe, né? Temos um chamado amor paternal. Prestem atenção. O gay teólogo não sabe o que é isso. Temos o amor paternal, que no caso, e amava Isaac e Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó, no caso Gênesis capítulo 25, verso 28, abra na sua Bíblia. Isso chama-se amor paternal, não é amor sexual, é amor de pai e filho, pai e filha. A amizade como Davi e Saul. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Está lá em 16:21. Amor de Deus, não é amor sexual, amor de Deus. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Então tem vários tipos de amor. Amor ao próximo, o gay não vai saber o que é isso, diferenciar uma coisa de outra. Não te vingarás, nem te guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18. Em todos esses exemplos que eu acabei de citar para vocês, o verbo usado na Bíblia é ahavá. E temos aí 2 Samuel 1:26. Então, quando o gay pega a Bíblia e vê a palavra amor, ele já pensa, poxa, contra o amor não há lei. Ele pega lá um texto de 1 João. Então ele já parte para o lado sexual. Mas ele não sabe que tem vários tipos de amor diferentes. Então esse texto de 1 Samuel 18, 1-4, não colou. Chupa essa. Vamos para o próximo. 2 Samuel capítulo 1, verso 26. É o texto aplicado aí pelo homossexual teólogo, né? O gay teólogo, o crente gay, né? Mais do que o amor das mulheres, como todo mestre se lamenta por ti, meu irmão amado, como te queria bem, tua amizade era, para mim, mais preciosa do que o amor das mulheres. Rapaz, que o cara falasse, nossa, esse texto não tem como sair, emissário Cristiano. O cara fala que o amor dele é mais precioso do que o das mulheres. Ele era bicha. Ele era viadão, cuecão de couro. Mas percebam que ele se focalizou nessas últimas duas linhas do versículo isolado, quer dizer, ele força mais do que um crente. O crente usa um versículo isolado para sustentar a sua falácia. O teólogo gay, ele pega do versículo isolado e pega lá a última linha do versículo isolado. Ele força mais ainda, mais desonesto é. E o que o texto diz, gente? E vamos lá para essa resposta do livro de 2 Samuel 18, verso 1-4, que o gay lá no vídeo, ele se baseou, né, num texto quase que isolado. Ao declarar que o amor que sentia por Jonatas ultrapassava o amor de mulheres, Davi não quis inserir nenhuma conotação erótica. Aliás,
O amor das mulheres era algo que Davi conhecia muito bem. Vamos pegar o exemplo? Sua poligamia com Mical, Abigail, Ainoã, Maaca, Ágita, Abital e Eglá, o seu adultério com Batseba, são provas cabais da forte atração que Davi sentia pelo sexo oposto. Né? Quer o texto bíblico? Vamos para o texto bíblico. Vou começar por esse, 2 Samuel capítulo 3, versos 2 ao 5. Os filhos de Davi em Hebrom. Os filhos nascidos de Davi em Hebrom foram o seu primogênito Amnon, filho de Aionã, de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Abisalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, de Ragite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Todos estes filhos de Davi nasceram em Hebrom. Vamos pegar o texto. E aqui o 2 Samuel capítulo 11 já começa, né? O adultério e o homicídio de Davi. Que eu não preciso nem ler, que vai até o 27, né? Pega na sua Bíblia e vou ler você mesmo em casa. E aqui temos outro exemplo, 1 Samuel capítulo 18, verso 27, que eu vou ler com vocês. Davi e seus homens saíram em campanha e conseguiram matar 200 filisteus. Conforme o acordo, Davi trouxe os seus prepúcios dos filisteus e os apresentou diante do rei, a fim de tornar-se oficialmente genro do rei. Então Saul lhe entregou em casamento a sua filha Mical. Acabou, gente, não tem churumela. E temos esse aqui, 1 Samuel 25, do 42 ao 43. Abigail levantou-se, apressadamente se preparou, montou num jumento e partiu seguida por 5 de suas servas, precedida dos mensageiros de Davi, que o tomou por esposa. Davi também casou-se com Ainoã, de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Olha só. Então, quer dizer, essa falácia dos gays aí não serve não. Entendeu? A própria Bíblia respondeu à própria Bíblia. Não se fundamenta. A teologia gay é baseada em quê? Em desonestidade, falácia, gambiarras teológicas, né? Colocar uma coisa ali que não está dizendo. Desonestidade, né, gente? 171 nervoso. Bem, este texto também é um dos textos de versículo isolado, entre linhas, né, que os gays teólogos a homossexualidade usa para sustentar que a Bíblia apoia, né, queimação de anel, por assim dizer, né? Eles pegam lá Isaías 56, que diz o seguinte: que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se a Yahvé venha dizer: é certo que o Eterno me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco reclame, não passo mesmo de uma árvore seca. Eles pegam lá sempre a última frase do texto isolado, né? O que os gays querem com esse texto, gente? Eles usam este versículo para dizer que os eunucos não eram proibidos de praticar na adoração interna do templo, o que indica que os gays têm acesso ao reino de Deus. Falácia absoluta. A profecia se refere aos eunucos e não aos homossexuais, para começo de conversa. Os eunucos, conforme relatados na Bíblia, são assexuados e não gays. O que é um cara assexuado, né? É sem sexo, capado. Sabe? Você corta o peru pra fora, fica liso. Não tem nada costurado. Só tem um buraquinho pra mijar só. Encontramos também no Antigo, quanto ao Novo, exortações a respeito das práticas homossexuais, como já lemos 18, 22 de Levítico e Romanos 1, 26. Deus ama todas as pessoas, e isso inclui os homossexuais, que são convidados a conhecer plenamente, no caso, o Evangelho para quem quer ser cristão. Contudo, o erro é condenado por Deus,
Não é pelos evangélicos, não é pelo cristianismo. O erro, a prática é condenado por Deus e não o praticante. E as escrituras emitem julgamentos sobre o pecado, queira você ou não, gay. Acabou, não tem conversa. Vamos para o próximo texto. Ezequiel capítulo 16, verso 49. Perceba que é só texto isolado que eles usam. E esta foi a malignidade de tua irmã Sodoma. Ela e tuas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimentos e viviam sem a menor preocupação. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Sempre pega lá umas 2 linhas do versículo isolado para afirmar que os pecados de Sodoma e Gomorra resume-se tão somente a avareza e a soberba. Não era a homossexualidade, mais uma... Lembra no começo, lá em Gênesis, que eles afirmavam que o pecado lá, no caso em si, era a inhospitalidade, não a homossexualidade? Aqui já mudou, né? É avareza e soberba, não é homossexualidade, né? Que um 7, nervoso, que a ausência da abordagem quanto à prática homossexual os exclui da questão, logo concluem que os homens foram condenados por sua atitude egoísta e não por sua preferência sexual. Ok, vamos lá, gente, vamos lá. O pecado sexual é uma forma de egoísmo, o que o gay não vai ter. O pecado sexual é uma forma de egoísmo, uma satisfação das paixões carnais. O contexto, no caso de Ezequiel, indica a espécie de pecados repugnante que pairava sobre aquelas cidades. Lemos no versículo 50, que diz o quê? E se ensoberbeceram. Coloque bem entre aspas. Ensoberbeceram. Confira na sua Bíblia aí, verso 50. Ezequiel 16, verso 50. E fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Então essa palavra ensoberbeceram nas Bíblias cristãs no Antigo Testamento é orgulhar-se, é ser uma pessoa arrogante. Simples assim, né? Fizeram abominações, e é justamente dessa forma que é chamado o pecado da prática homossexual, lá em Levítico 18, 22. E que o texto fala deste assunto de Ezequiel, gente. O pecado sexual é uma forma de egoísmo, como já falamos. Uma satisfação das paixões carnais. O contexto indica uma espécie repugnante que pairava sobre aquelas cidades. Lemos no versículo 50. Fizeram abominações. É justamente dessa forma que é chamado o pecado da prática homossexual em Levítico, capítulo 18, verso 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Por toda a Escritura, Sodoma é conhecida por sua perversão sexual. Em Judas 7, o seu pecado é denominado imoralidade. E para fecharmos este vídeo com chave de ouro, para darmos o chamado checkmate na teologia gay, nos gays cristãos que existem por aí, nas igrejas de gays, como Cidade de Refúgio, né? Não preciso falar mais nada. Onde aquela pastora ladrona, a pastora ladrona mentirosa que engana o povo. Essas 4 referências dão checkmate. Vamos conferir? Romanos capítulo 1, 10 e 11.
em minhas orações, e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Prestem atenção. Morte em Adão, vida em Cristo. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés. Mesmo assim, sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só homem, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Christ, transbordou para multidões. Chupa essa, gays! Nossa, essa agora os gays teólogos vão ser linchados. Prestem atenção. Como deve agir os crentes? Sendo assim, eu vos afirmo, se no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Quer dizer o quê? Os gays teólogos, quando pegam textos isolados, suas mentes são inúteis, pensamentos inúteis. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Olha só, gente, mergulhado nas trevas, gente. Este é o pensamento do gay teólogo que defende as suas práticas imorais na Bíblia. Havendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi para isso que vos aprendestes em Cristo, se é que de fato ouvistes e nele fostes discípulos, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vós despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes o novo homem, criados para ser semelhante a God, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. E este aqui, Colossenses capítulo 3, verso 9 ao 10. Não mintais uns aos outros, pois já vos despirdes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Este texto de Gálatas capítulo 5 é o cheque mate na teologia gay.
Prestem atenção nas palavras. Você é livre em Cristo, mas não use da liberdade para satisfazer tuas vontades carnal. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia não useis da liberdade com desculpas para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o gay ele vai pensar, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou amar, eu sendo homem, vou amar outro homem, dando a bunda para ele. Minha bunda vai amar o seu órgão genital. A mulher, quando olha para a mulher, ela fala assim, poxa, a lei fala para amar o próximo como a ti mesmo. Nós vamos bater bife uma com a outra. Eu vou te amar como a mim, eu vou amar-te a ti mesmo. Carnalidades, não dei desculpa da liberdade para vos inflamar na carne, porém se moldardes e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutualmente. É aquela velha desculpa. O crente gay que acabou de se converter, ou tem muito tempo de conversão, ele tem conhecimento de tudo isto, mas ele tem tendências carnais. Você é livre em Cristo, mas não use a liberdade que Cristo vos deu para você se inflamar na sua homossexualidade. Olha só, o verso 16 em diante, viver no Espírito e não na carne. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades do açougue. Açougue, as carnes todas do açougue. Homem com homem, mulher com mulher, homem com cachorro, mulher com cachorro, mulher com cavalo, homem com cavalo, homem com tartaruga, com peixe, com rato, bestialidades e bestialidades. Portanto, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, e de modo que não conseguis fazeis o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas, como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, e tudo quanto se pareça com essas perversidades, como eu já falei antes. Mulher com cavalo, homem com cavalo, com tartaruga, com cachorro, com cadela, contra as quais vos advirto, não herdarão o reino de Deus. Chupa essa, gays!